Deus voltou à feira da vida. Porque daqui ouviu clamores, gritos por justiça, que ecoaram até o seu trono. Quem são estes que ele procura? São almas que gritam e ninguém ouve. Os frutos pisados, esquecidos, injustiçados. Quem os defendeu? Quem se importou? Quem se atentou para os seus constantes gemidos? Só houve um, o Deus que caminha por entre os restos do fim da feira. Com um olhar de justiça, e estende a mão para buscar aquilo que o mundo desprezou. Foi ele que nos ensinou o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Que falou de uma certa viúva. Ela não tinha recursos, não tinha nome, mas tinha uma causa e tinha fé para perseverar. Fé para voltar todos os dias, numa porta, a única que podia bater. Sim, por algum tempo não teve resposta, mas a sua voz foi ouvida e sua causa julgada. E foram vozes assim que Deus ouviu aqui e que chegaram a esta porta, o altar. Novamente, chegou o tempo de exibir novos frutos. As mais improváveis histórias que Deus buscou no fim da feira, para colocá-las aqui. Ele é o Deus dos invisíveis. Dos que clamam dia e noite. O justo juiz que desce do seu trono. E ele vem para fazer justiça. E essa é a vontade de Deus, fazer justiça aos escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça tardio para com eles. Mas a pergunta que não quer calar é esta: quem são os escolhidos? Os privilegiados, os felizardos. Ora, o escolhido é todo aquele que ouve a palavra e crê. Na verdade, é a sua fé que te faz, que te torna em um escolhido. Se você ouve a palavra, porém despreza, simplesmente dá de mãos, não considera o que Deus tem feito na vida dessas pessoas que nós mostramos aqui diariamente nesta programação, então você se exclui. Agora, quando você ouve a palavra, toma para si, crê, absorve o espírito da palavra e toma atitudes sobre esta palavra, em função da palavra que você creu, isso te faz um escolhido. Hoje, você vai acompanhar a segunda parte, a conclusão do testemunho da Fernanda. Ela que deu à luz a uma criança com hidrocefaleia. E a doença, aos olhos da ciência, da medicina, uma doença incurável. Mas preste bastante atenção no que Deus fez.
porque Deus fez justiça a Fernanda e a toda a sua família. Quando o meu filho nasceu, com 4 meses, o pediatra falou para mim assim: mãe, o seu filho tem um problema chamado hidrocefalia. Procura saber o que é cabeça d'água. Essa é a doença que seu filho tem. Na tomografia não aparecia o cérebro dele. Era negro, era tudo preto, porque era tudo água. Ele não conseguia sentar, não conseguia engatinhar, ele tinha um refluxo muito forte e a cada alimentação os jatos iam muito distante. Eu ia para o altar, eu clamava, eu pedia a Deus por justiça, mas aí eu voltava lá para a consulta, a coisa parece que piorava. 3 já disseram que é para operar, que ele vai ter problemas motores, que ele vai ter problema cognitivo, que vai ser uma criança que vai ter problema na escola. Eu obedecia o que o médico estava falando para fazer, mas dentro de mim eu voltava para clamar para Deus. Eu falava: Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Quando a gente já estava cansado de ouvir sempre a mesma coisa, eu fui buscar a justiça com quem poderia julgar a minha causa. E aí veio a Fogueira Santa de Israel, e não foi a primeira, e eu tinha certeza que Deus ia mudar. A nossa causa ia ser julgada. Deus ia dar a sentença final. Eu subi no altar e eu entreguei a Deus o meu bebê. Dona Fernanda, mas a pergunta que não quer calar. E o seu bebê? Meu bebê tá aqui. Tá aqui? Tá Então, aqui. traz o bebê dela, por favor. Cadê o bebê, dona? É isso aqui. Esse é o bebê? É. Vamos descobrir agora, então, como está o João Vitor. Depois de tudo isso, quando nós chegamos no hospital, chegou o tão sonhado dia que ele disse o seguinte: mãe, não é justo nós permanecermos com o João Vitor aqui, porque no exame, nesse último exame, praticamente secou a água, tem muito pouca. Então, nós vamos dar uma alta para o João Vitor, mas o prontuário dele não vai ser fechado. Quando ele fizer 18 anos, a senhora vai voltar aqui com ele para a gente fechar com um exame atual. Caso ele tenha algum problema, a senhora volta de pronto. Mas eu dentro de mim eu já dizia, ele não vai voltar, porque eu tenho certeza absoluta que a minha causa foi julgada. E junto disso, os relatórios da escola, na escola que ele estudava no ensino fundamental nos primeiros anos, eles falaram que o laudo que eu levei da escola, que eu estava levando da escola, realmente estava tendo uma alteração, mas não o que eles esperavam. Os laudos apontavam que o João Vitor tinha um desenvolvimento além do que era esperado para uma criança da idade dele. Sempre teve um jornal que os alunos destaques saíam, ele sempre saía nesse jornal. Depois veio a aprovação para um colégio federal, milhares de pessoas inscritas para 35 vagas, e ele conseguiu entrar. E daquela criança, do primeiro exame, que não se via nada, que era só um fundo preto, que não via o cérebro do meu filho de tanta água, hoje está aqui, saudável, inteligente,
supera vários obstáculos. Eu vi que ele entrou com algumas coisas. Me explica aí, João Vitor, o que é isso tudo aqui para as pessoas poderem entender? Essas aqui são medalhas que eu ganhei participando de Olimpíadas. Aqui tem medalha de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Ciências, Olimpíada de Português. Tem várias medalhas de várias competições que eu fui acumulando ao longo desses anos, né? E uma delas, em especial, é essa aqui. Essa medalha aqui eu conquistei na China em 2019. E o nosso grupo ele foi destaque nessa Olimpíada e a gente teve a oportunidade de representar o Brasil na China, né? Só que essa prova também foi fruto do altar, porque foi um voto que eu tinha feito com Deus para conseguir chegar aonde eu consegui chegar. E esse jaleco branco aí? Esse jaleco também fruto do altar. Esse jaleco aqui é o jaleco que eu uso. Hoje em dia eu faço faculdade de medicina numa faculdade federal e é o jaleco que eu uso. E você pretende se especializar no quê? Eu pretendo ser neurocirurgião. Eu tô alinhando todos os meus estudos, todas as minhas forças eu tô colocando para chegar nesse objetivo, que é me tornar um neurocirurgião. Vai ser médico, isso aí. Cirurgião ainda. Uma criança que o médico disse que ia ter dificuldade para andar, ia ter dificuldade no estudo. Isso já foi, todos os médicos passaram isso para a gente. E hoje João Vitor está fazendo medicina federal ainda. Eu vejo o cumprir de Deus. Que aqueles médicos todos que eu visitei, meu filho estava comigo lá, sendo consultado, e hoje ele está estudando para ser um instrumento na mão de Deus para abençoar aquelas mães que tanto eu vi sofrer ali. Os seus professores falam o quê sobre o seu caso? Eles não acreditam. Eles não acreditam. Por quê? Porque eu sempre pergunto, alguém citou hidrocefalia durante a aula. Eu pergunto, uma criança que nasceu com hidrocefalia, tem cura sem cirurgia? Eles falam, não. É possível? Não, não é possível. E aí é a hora que eu chego e falo, mas foi possível comigo, eu fui curado. E aí eles não acreditam, um professor meu, inclusive, pediu para ver os exames, não estava acreditando no que eu estava falando. Pediu para ver os exames, e ele viu e ele falou, ele não fez cirurgia. Eu falei, não fiz cirurgia. Curado. Tá aqui, ó. Se alguém tiver dúvida, lembra do que tinha que voltar lá com 18 anos? Uhum. Tá aqui, ó. Uma tomografia dentro dos padrões de normalidade. E qual a maior medalha, o maior troféu, João Vitor, que você já alcançou? A maior medalha, o maior troféu, nenhuma dessas aqui, na verdade. A minha maior medalha mesmo, da vida, foi receber o Espírito Santo. Foi a maior. Não tem... Eu posso juntar todas essas aqui e perguntar assim, você trocaria ou não trocaria? A minha aprovação em medicina, na verdade, não chega perto do que eu recebi. Deus deu mais do que a senhora pediu? Infinitamente mais. Nunca passou pela minha mente uma situação dessa. Nunca uma medalha, um filho na faculdade. Isso nunca passou pela minha mente. Quando eu comecei a entender que eu precisava confiar na palavra de quem promete e cumpre, que é o justo juiz, as coisas mudaram. Eu deixei o foco da mesa dos médicos e passei para a mesa de Deus, para o justo juiz. O que sofremos, que passamos, e hoje o que o João Vitor se tornou, não tem preço que paga. É só o altar mesmo. Te amo.
você conhece os meios para buscar justiça neste mundo. Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus. Fogueira Santa da Justiça. Em julho, em todas as igrejas universal. João Vitor, de um paciente de hidrocefalia a um estudante de medicina e vai se tornar um neurocirurgião. A palavra de Deus se cumpriu na vida dele, na vida dessa família, porque tanto a mãe quanto o pai foram para o altar. Trouxeram a sua causa para o tribunal divino. Olha só o que está escrito nesta palavra. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Deus vê a injustiça pela qual você está passando, mas você tem que agir à fé. Veja que se você não for até Deus e levar a Ele a sua causa, nada vai acontecer. Você vai ficar dependendo dos recursos humanos pelos quais você tem vivido até hoje. Mas se você tomar uma decisão de pegar a sua causa, seja na saúde, na vida financeira, na família, no casamento, ou mesmo uma ação judicial que já são anos, fazem anos que você está esperando uma resposta, já trocou de advogados e você não consegue ter resposta. Você está aí numa situação deplorável, você precisa de um milagre. Aí está a oportunidade. A fogueira santa da justiça para você que quer ver a justiça divina em sua vida. E ainda hoje, em uma Igreja Universal do Reino de Deus, você pode participar da reunião e, em dado momento, nós vamos falar da Fogueira Santa. E neste mês de julho, você terá o seu dia, a sua audiência com Deus, para levar a Ele a sua causa. Pastor Adriano, nós sabemos que não são poucas as pessoas que estão vivendo com uma injustiça, mas precisam manifestar a fé para verem a justiça divina. Diante de uma injustiça que muitas vezes é um quadro clínico aos olhos humanos irreversível, mas acabamos de acompanhar uma prova viva do poder deste Deus, quando há a manifestação da fé de uma forma inteligente, prática. No altar há também a justiça de Deus transformando a situação. E hoje o senhor vai estar o dia todo em plantão, está já o dia todo em plantão nesta terça-feira, juntamente com o pastor Roberto, tanto para ajudar pessoas que estão com problema de enfermidade, que hoje é o dia da saúde na Igreja Universal, estamos vivendo aí as terças-feiras da profecia, e também essa pessoa terá a oportunidade de saber mais a respeito da Fogueira Santa e dar um passo de fé. De plantão o dia inteiro para atender e ajudar você. Pode ter certeza que você, tomando essa atitude de fé, chegando diante de Deus, através da fé, você vai transformar essa situação. E claro, você terá hoje a oportunidade de chegar também diante deste tribunal da justiça divina para usar a sua fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Pastor Adriano, Pastor Roberto, obreiros e obreiras dedicados no dia de hoje para ajudar você
a buscar a saúde que vem de Deus. Você que já gastou o que tinha e o que não tinha com medicamentos, está fazendo tratamento, já fez cirurgia, está com cirurgia marcada, tem um familiar hospitalizado, você que tem na sua casa uma mini farmácia e por dia você tem que tomar vários comprimidos, porque a sua doença é crônica, é degenerativa, você já não sabe mais o que fazer. Talvez já ouviu dos médicos, não há cura para o seu problema. Então traga essa situação para quem pode agir na sua vida. Este, o nosso Senhor Jesus, tá certo? E isso vai acontecer não só aqui, mas em todos os templos da Universal. Acesse agora universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Norte, sul, leste e oeste de Santa Catarina, hoje as portas abertas, o Dia da Saúde, as terças-feiras da profecia, estamos determinando nesta novena de fé, 9 terças-feiras da profecia, que a profecia se cumpra na sua vida. E você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais perto de você. E nesta quarta-feira nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Será a última quarta-feira do mês de junho. Nós estamos vivendo o mês do Reino de Deus e vamos concluir esta série de mensagens que tratam a respeito do Reino de Deus. Acompanhe essa matéria e a gente já volta. Estamos vivendo na era da informação. O consumo por notícias e conteúdos é constante. Muitas são vistas na palma da mão, mas o que muitos não sabem é o que realmente priorizar. As pessoas estão, na sua grande maioria, agarradas à vida aqui. Só que a vida aqui não é eterna. A vida aqui é isso aí que você vê. É guerra, é luta, é injustiça, é dificuldade, é problema de saúde, é problema com família, é isso, é aquilo outro. Sim ou não? É isso. Mas um dia isso aqui vai ficar para trás. E a pergunta é, para onde você está caminhando? Um momento de profunda reflexão e entendimento sobre o que é mais importante para a nossa vida. Quem tem a visão do céu não larga Jesus, porque aparentemente não teve uma oração ainda atendida. Quem tem a visão do céu não troca Jesus por um namorado, por uma namorada, por um amor, uma paixão. Não. Porque quem tem a visão do céu entende que o que está preparado é muito maior do que qualquer coisa aqui nesse mundo. Eu conheci a Igreja Universal através da minha família e eu cheguei aqui, como uma jovem, uma adolescente, mas por dentro eu tinha, aquele vazio dentro de mim. Eu estudava, trabalhava, tinha minha família, tudo direitinho, mas por dentro só eu sabia, quem eu era de verdade. E através das reuniões, através da palavra, eu entendi a minha real situação. E ali, através de tudo que eu fui aprendendo, eu percebi que eu precisava verdadeiramente ter um encontro com Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente entende, que na verdade o mundo lá fora, ele não tem nada para nos oferecer. Quem realmente tem para nos oferecer é o Senhor Jesus. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Quem vem à reunião compreende a ordem das coisas, sabe o que deve priorizar primeiro. E a consequência dessas escolhas é a vida transformada. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, então eu me mutilava, eu me cortava, porque quando eu me cortava, aquele vazio meio que, eu sentia a dor do meu corpo, então aquilo meio que passava, mas depois voltava tudo de novo, então eu ficava nesse ciclo vicioso de me cortar, de me machucar. Passei um tempo da minha vida manifestando, e depois eu fui para o altar, me libertei, hoje fui batizada com o Espírito Santo e graças a Deus, entregar minha vida para o Senhor Jesus foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Pra me entregar, volto pra vida toda. Participe nesta quarta-feira e alcance a mudança no seu interior. Às 19 horas,
na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. As escolhas, o primeiro, acima de mim. E você terá essa oportunidade de estar conosco nesta quarta-feira de Santa Ceia, às 7h, a noite do Reino de Deus. Aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro, com entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Se você está em Florianópolis, na Grande Florianópolis, por que não? Participe, venha buscar o fortalecimento espiritual. Estamos vivendo os dias do jejum de Daniel. E em todos os templos da Universal estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Agora, vamos à oração com o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. É o que nós temos pedido, para que a tua vontade seja feita, que é a vontade, meu Pai, de curar, de libertar, porque o Senhor disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então seja livre, você que nos assiste, desta dor, desta enfermidade, livre desta depressão, livre desse pensamento de suicida, de dar cabo da própria vida. Toda essa angústia, que haja refrigério na alma, na autoridade, no poder que há em nome de Jesus, eu determino que venha até a sua vida o reino de Deus, o reino de paz, de saúde, que haja prosperidade, é o que eu determino na autoridade do nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde hoje, amanhã e para todo sempre. Guardião da Sagrada Família, sempre em oração. Tá ligado, Bispo Sérgio? Deus abençoe o senhor, sua família também. Deus abençoe você que está aí do outro lado acompanhando essa programação. Mas abençoe abrindo o seu entendimento, despertando a sua fé, a fim de que você venha dar um passo na direção certa. Nós estamos vivendo o período do jejum de Daniel, um período onde as pessoas estão se dedicando à busca do bem maior de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus habitando em você. Aí já não vai haver mais espaço para a dúvida, para o medo, para a tristeza, para a depressão, para a solidão. Esse vazio que está aí dentro do seu coração será preenchido pela presença do Altíssimo. Você quer? Então busque, porque está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. De segunda a sexta, a Caminhada da Fé, rumo à Fogueira Santa da Justiça. Às 10h30 da noite, direto do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, TV Universal, Univervídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.